Mas está com a gente agora aqui, para nossa satisfação, o diretor de habilitação do Detran aqui de São Paulo, Dr. Raul Vicentini. Aqui é um cumprimento, desejo feliz ano novo, tomara que a passagem do Réveillon tenha sido muito boa, porque começou o ano novo, né, doutor Vicentini? Bom dia para o senhor, obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, Luxinho, todos os seus ouvintes. Um feliz ano novo para todos, né? De muita paz, muita prosperidade e muita saúde, né? Nós passamos uma fase muito difícil, né? Nos últimos 2 anos. Acho que o desejo maior é que a gente tenha plena saúde. E fico à disposição aí dos ouvintes da Rádio Bandeirantes para esclarecer as dúvidas, né? Questão do Detran, de habilitação. Fico à sua disposição. Muito obrigado. Essa área de transporte, enfim, de veículo, licenciamento, multa, isso é uma área muito sensível mesmo, né? Porque mexe direto com o bolso do cidadão e no começo do ano a gente sabe que algumas despesas pesam bastante. Mas eu queria falar, doutor, sobre as dificuldades que aconteceram, não só em relação ao Detran, mas na vida como um todo, durante a pandemia. Nós tivemos muitos problemas, né, com emissão de carteira de habilitação, os prazos foram todos protelados, não se cumpriu os prazos inicialmente previstos até pela legislação, e parece que é uma novidade em relação a quem pretende tirar a CNH, a primeira CNH, não é isso, doutor? Olha, Agostinho, nós tivemos uma primeira onda da pandemia, né, no início de 2020, atravessamos o ano de 2020. Pra você ter uma ideia, o Detran, que funcionava nas unidades, tinha uma unidade que é a unidade armênia, hoje funciona o atendimento nos postos do Poupa Tempo, nós atendíamos 10 mil pessoas por dia, né? Isso em todas as áreas de balcão, na parte de veículos e também de CNH. E outros serviços também de prestação à população. E nós tivemos a dificuldade, primeiro, de receber, né, acolher essas pessoas presencialmente. O processo de habilitação, que praticamente depende de alguns atendimentos presenciais, acabaram sendo interrompidos por conta da pandemia. Então nós ficamos aí 5 meses parados, praticamente no ano de 2020, e depois, quando veio a segunda onda, em 2021, novamente os serviços foram paralisados. É bom que se diga que o Detran, ele construiu algumas ferramentas para poder atender bem a população. E nós tivemos um incremento aí de novidades tecnológicas, de serviços digitais, que deram um tom, né, do novo normal, como se diz, né, e que veio trazer ao cidadão uma certa facilidade para resolver os problemas, né, as questões de serviços, CNH e veículos, de dentro da sua casa, de dentro do seu escritório. É evidente que esse processo também ele nos ocasionou alguns problemas, porque você tem todo um ajuste de sistemas, né? Você muda o ferramental, você muda o fluxo de trabalho. Hoje nós temos uma retaguarda técnica que cuida desses processos digitais. Então foi um processo de transformação, de fato. E o Detran de São Paulo, ele não paralisou com os serviços, né? Nós tivemos o cuidado de atender o cidadão, de poder mudar, né, as nossas plataformas, e principalmente na área de CNH, no processo de renovação, poder atender o cidadão da melhor forma possível. Então o cidadão ele tem a condição de fazer o seu agendamento, ele não precisa ir até um posto do Detran, não precisa ir até um posto do Poupa Tempo, ele agenda diretamente na clínica médica, ele faz o reuso da biometria, né? E com o reuso lá tem toda a base de dados, com foto e imagem, e ele recebe ali um código de validação digital, e ele consegue fazer com que a sua CNH seja instalada, né, baixada no seu dispositivo celular. Então isso foi uma novidade em tempos de pandemia, e o Detran praticamente tinha 23 serviços eletrônicos, hoje nós temos praticamente digitais, nós temos mais de 100 serviços, né, incorporado ao serviço do Poupa Tempo, né, chegando a 140 serviços. Então foi uma forma da gente poder resolver isso dentro de casa, com toda a facilidade, o cidadão com toda a comodidade, realizar o serviço e ter a boa prestação de serviço do Estado. Doutora, lógico que essas facilidades e tal, o atendimento online, informatizado, sempre acaba, infelizmente, abrindo brecha para espertalhões, para a bandidagem que se vale, né, desse recurso do atendimento não presencial
para tentar interferir, criando sites falsos, enfim, e-mails que tentam pegar os dados do motorista, do proprietário, enfim. Isso aconteceu também, é importante a gente alertar para que as pessoas tenham cuidado e fiquem atentas em onde estão, com quem estão falando, para onde estão mandando seus dados pessoais, né, doutor? Não tem dúvida. Vou dar um exemplo, Agostinho. Só o meu perfil pessoal, né, nós temos uma certa visibilidade, porque está sempre falando com a imprensa, levando a boa informação do serviço público. Foram criados mais de 50 perfis, né, desde venda de carro em leilão, com o meu perfil pessoal, WhatsApp, né, para fins de estelionato, enfim, do próprio presidente do Detran e de outros diretores. Então as pessoas têm que tomar esse cuidado. Não existe nada fácil, né? O processo é um processo que tem legalidade, tem uma certa legitimidade no ponto de vista das fases do processo, tanto do processo de habilitação como de renovação. Nós tínhamos um problema muito sério antigamente no Detran, com relação a desbloqueios, né, de cassação e suspensão, e era tudo sistema. Hoje nós temos um cuidado com relação a isso, então a gente combate muito as fraudes. E quando você tem algo que desvia um pouco da curva, a gente consegue identificar onde é que está o problema, a gente consegue realizar novamente uma frente de auditoria para poder bloquear novamente algo que seja irregular. Então o Detran tem dado essa resposta à sociedade, mesmo porque as pessoas, né, procuram facilidade, e ao passo que o Detran sempre tenta alertar o cidadão para que quando algo muito fácil, né, alguém que ofereça algo, né, que facilite um processo de veículo, seja de habilitação, para que ele tenha uma certa cautela, que ele pode incorrer, inclusive, né, em crime, né, ser responsabilizado por isso, corrupção ativa, corrupção passiva. Então a gente tem alertado muito o cidadão para não cair em golpes. Daí tem golpes de várias naturezas, né? Golpes na área de veículos, golpes de CNHs falsas, né? Na hora que ele é parado numa blitz, uma abordagem policial, e ele apresenta a CNH, a autoridade policial já observa que a CNH é um documento falso, né? Ela não tem um número registrado na base nacional, não tem um RENASH, então ele compra algo que é algo que não, né? Se ele for parado, ele não vai enganar ninguém, a autoridade sabe verificar. Quando ela consulta hoje, nós temos uma integração das fiscalizações dos municípios com a PRF, com o DR, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária do Estado, com a Polícia Militar nas blitz de ODS. Então toda essa integração é justamente para minimizar, né, e para que o cidadão ele não seja espertalhão como ele acha que tem que ser, de, né, comprar uma facilidade e achar que ele não vai ser observado. Sabe o que acontece, doutor Raul? A gente tem acompanhado a evolução do Detran, né? Tem sido feito há muito tempo várias mudanças, inclusive físicas, né? Da instalação física do Detran, de quem comanda o Detran, investigações e apurações e punições até quando algum funcionário é surpreendido e é flagrado cometendo algum deslize. Isso tem sido feito mesmo, Talvez não com todo o sucesso que poderia ter, mas enfim, tem acontecido sim. Mas a gente tem relatos e mais relatos, e alguns até com comprovação de casos em que, por exemplo, ainda é oferecido o serviço de vender uma CNH, por exemplo, de venda da CNH, ou de quebra de multas, por exemplo. Em alguns casos se trata de golpe, claramente, a pessoa vende, mas não entrega o serviço, mas em outros casos o que se constata pelos relatos que a gente recebe aqui, doutor, é que é cometida a mesma infração, com sucesso, a pessoa consegue tirar as multas do prontuário. Isso é algo que a gente vai ter que lidar com ele, um certo nível de fraude é inevitável ou não? Ou dá para zerar esse tipo de ação criminosa, doutor? Olha, hoje assim, você tem uma dificuldade porque você tem uma integração, todos os órgãos autuadores, porque o Detran ele leva a fama ruim, né, que multa, mas na verdade as multas do Detran são poucas multas, são multas administrativas. A maioria dos órgãos que fazem as multas, né, que os órgãos autuadores, é justamente o DR, aí o DSV de São Paulo, é a Transerp de Ribeirão Preto, é a Polícia Rodoviária Federal. Hoje você tem uma integração nas informações. Você tem uma integração entre o órgão autuador, o Detran e a base nacional, que é o Senatran. Então, quando é lançado a pontuação, né, acho que você deve estar falando muito da questão
da retirada de pontuação no prontuário e não da multa que deve ser paga, né? Porque a multa tem uma fase que ela não chega no Detran. A multa ela fica junto ao órgão autuador. O cidadão paga ou não, o Detran ele não tem esse controle. Mas na hora que ele aponta, né, o que gerou a multa e a geração de pontuação, isso é tudo integrado. E daí nós temos uma comunicação que é uma comunicação agora vertical, né? Então hoje você tem uma dificuldade maior. Eu não vou dizer que seja impossível porque nós estamos falando de sistemas, né? Se você um tempo atrás ficou aí fora do ar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, por questão de invasão do sistema. Então, quando você mexe com o sistema, então você tem um problema, né? E quem movimenta tudo isso é o ser humano. Mas hoje é muito mais difícil o cidadão ele conseguir retirar um processo, a não ser que ele tenha realmente no seu recurso, porque o recurso funciona até o limite da multa. Quando você não consegue ver o seu recurso, prosperar o seu recurso na demanda administrativa, né, no processo administrativo, essa pontuação automaticamente sobe no sistema. E daí, a partir daí você não discute mais a questão da multa, porque já teve a fase de defesa prévia junto à JARE e junto ao CETEM para discutir a multa. Então o TEM só recebe essa informação junto ao DENATRAN. E os processos eles vão sendo encaminhados. Se você tem uma multa autossuspensiva, o cidadão pode ir lá ficar de 3 a 6 meses sem poder dirigir, dependendo da autuação. Se você tem agora mais de 40 pontos, né, desde que ele não tenha nenhuma multa gravíssima, ele também vai responder por um processo de suspensão. Tanto é que o número de pessoas que estão respondendo nos últimos 4 anos praticamente triplicou. Então isso significa que as pessoas que estão levando multas e sendo autuadas e respondendo os processos administrativos, elas estão de fato tendo que cumprir os processos de suspensão, cassação, tem que fazer a sua reciclagem, tem que se reabilitar, porque o processo está de forma correta, fazendo com que o cidadão cumpra a sua obrigação. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o diretor de habilitação do Detran aqui de São Paulo, Dr. Raul Vicentini. Dr. Raul, muitas perguntas chegando aqui. Esse assunto realmente mexe com o cidadão. Eu queria, se o senhor me permitir, reproduzir para o senhor uma pergunta que chegou agora há pouquinho aqui pelo nosso WhatsApp de um ouvinte nosso. Vamos ouvir lá? Vamos lá. Vamos lá. Oi, bom dia, Agostinho, tudo bom? Meu nome é Vladimir, falo aqui da Praia Grande. Eu estou tentando fazer o licenciamento de um automóvel meu. E o que acontece? O IPVA eu consegui pagar, na hora de fazer o licenciamento aparece uma multa, né? Eu fui consultar essa multa e ela é de outubro e já foi paga. Só que eu não consigo fazer o licenciamento porque ela aparece junto com o licenciamento. Qual que é o procedimento que eu teria que fazer? Muito obrigado aí, um ótimo dia, um ótimo ano para todos aí, tá? Olha, Agostinho, o que aconteceu nesse período da pandemia, né? É bom que se diga que os prazos estavam suspensos. Então, muitas pessoas receberam as autuações, né, as notificações, depois do prazo, inclusive alguns depois do próprio licenciamento. Ele fez o licenciamento do veículo em setembro e ele começou a receber a multa depois, né? Se nesse interregno de tempo ele recebeu a multa e o órgão autuador não comunicou, né, o Detran, ele vai ficar com essa multa pendente, ele vai ter que realmente entrar no site do órgão autuador, não sei se é a prefeitura aí de Praia Grande, ou não sei se é o DR, e tentar realmente dar baixa, né? E o sistema ele é automático, ele informa o Detran e ele faz o seu licenciamento. Nós tivemos um problema com relação aos prazos, porque quando o prazo estava muito próximo do licenciamento, então você tinha um problema com relação à multa que chegava, né? A notificação para o condutor, o tempo dele pagar e o tempo do licenciamento. Então, não batia na hora que ele ia pagar o licenciamento, ele não conseguia concluir o processo. A orientação é realmente ver qual que é o órgão autuador, né? Se for a Prefeitura de Praia Grande, tentar identificar se essa infração não foi lançada, o pagamento dela, a quitação, para que ele possa fazer o licenciamento. Caso ele extrapole o prazo, é evidente que ele não vai ser penalizado, até por conta do próprio prazo, até o final do mês de novembro, que estava interrompido. Então, quando todos os órgãos autuadores começarem a enviar as notificações e informar o Senatran, nós já enviamos todas, aí o prazo aí caiu os prazos.
Por isso, naquele momento daquela resolução, no final de 2021 agora, né, em novembro, que todos os prazos que estavam suspensos acabaram sendo retomados, porque todos os órgãos autuadores já tinham notificado todos os cidadãos. Mas só para entender direitinho, será que é possível ainda que esteja alguma multa perdida aí no processo e a multa chegue ainda para o cidadão ou essa fase já foi superada? A informação que nós temos, junto ao Senatran, é que todos os órgãos autuadores indicaram que todas as multas já foram enviadas para a ciência dos condutores. Então, todas as notificações já foram enviadas para a ciência. É por isso exatamente que os prazos foram retomados, né? Então, a partir de agora, o cidadão ele vai começar a receber as autuações que ele realmente, né, incorreu nesse tempo agora, e não no tempo da pandemia. Você levou uma multa nos meses de novembro, dezembro, ele vai começar a receber, mas é multa recente, não multa antiga. Sim. Até novembro do ano passado, os órgãos autuadores tinham que enviar todas as notificações do tempo da pandemia. Isso já foi feito. Entendi. Quer dizer, em novembro a gente, em tese, aparentemente zerou essas multas que estavam paradas por causa da pandemia e que foram cometidas lá atrás. Exatamente. Agora, o que diz o nosso ouvinte é isso, que no caso dele, e o senhor citou isso também, há pessoas que conseguiram licenciar o veículo porque a multa não tinha sido comunicada ainda e que agora, mesmo depois de licenciada, a multa antiga reaparece. Isso está acontecendo. Ela reaparece no momento do licenciamento com todos os prazos, porque daí você tem um prazo para recurso, defesa prévia, para estagiário, mas ela aparece no prontuário. E evidente que o sistema, quando ele vai fazer o licenciamento, quando ele fez o licenciamento, ele não identificou a multa, né? Quando ele foi consultar. Mas daí no ato do licenciamento, a placa do mês de outubro do ano passado, final 9, né? Final 8, né? Final 9, aliás. Dezembro final 0, novembro final 9, final 8. Ele realmente deve ter tido aquela pendência de ter recebido, quer dizer, o sistema apontou a multa, mas ele não teve condição de pagar a multa para poder fazer o licenciamento. Então ficou como pendente, porque foi justamente aquele prazo no sistema onde os órgãos autuadores estavam notificando. E aí tem que procurar o órgão autuador, seja a prefeitura, seja quem for. Isso, geralmente, junto ao órgão autuador, ele consegue pagar a multa, mas pelo que ele me falou, ele já pagou essa multa, inclusive. Ele já foi atrás, ele já emitiu o boleto da multa, pagou, e a multa não caiu do sistema ainda. Quer dizer, é uma questão de sistemas também para poder a multa cair e ele ter o licenciamento do veículo, ter o documento licenciado. Entendi. Agora, há um outro problema que é o seguinte, a gente inclusive chegou a falar lá atrás com a OAB também, a Comissão de Trânsito da OAB, de pessoas que nessa fase da pandemia foram multadas e não receberam a notificação no prazo adequado, por causa disso tudo que a gente está falando. E aí receberam várias multas, algumas delas no mesmo ponto. Então a pessoa tinha um trajeto lá, fazia um percurso da casa para o trabalho e tal, e não percebeu, enfim, que tinha um radar novo e cometeu a primeira infração. E cometeu a segunda, e a terceira e a quarta, até que num dado momento chegaram todas juntas praticamente. A gente tem vários relatos assim. Chegaram todas multas de dias diferentes no mesmo local. E aí o que a OAB pondera, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor, é que se a notificação primeira tivesse chegado no prazo adequado, o motorista provavelmente não cometeria infrações subsequentes. Ele saberia, olha, naquele cruzamento tem um radar, se eu passar por ali eu preciso ficar esperto ou mudo o meu trajeto. Então, que nesse caso as multas seguintes teriam que ser invalidadas. Como é que o Detran, como é que o senhor vê isso aí? Olha, eu entendo também que a tese aí da Comissão da OAB, ela seja uma tese que possa prosperar, mesmo porque a questão da multa ela é didática, né? Você levou a multa, um excesso de velocidade em determinada via. Vou dar um exemplo que aconteceu muito, Agostinho, pelo interior de São Paulo, dos radares fotográficos em praças de pedágio. Então, algumas praças tinham radar, outras não. Quando você vai chegando ali, você tem um limite de 40 por hora. Algumas tinham o radar fotográfico já para poder montar, e outras, que é uma multa DR, né? E outras não tinham. Quer dizer, o cidadão que passava ali
num limite um pouco maior, né, 45, 46, 50 por hora, ele começou a levar várias multas, entendeu? Na verdade, a multa ele tem um efeito didático. Se você for multado a primeira vez, evidentemente você vai ter um cuidado para não levar outra multa. Eu entendo que é perfeitamente possível recorrer, né, junto ao órgão autuador, e aí não é o Detran, tá? É bom que se diga que cada condutor vai ter que acessar o local onde ele levou, saber quem foi o órgão autuador, se é o DSV de São Paulo, se é o DR, se é a Polícia Federal, né, Rodoviária Federal, e justamente com essa tempo poder fazer o recurso, né? Porque você imagina, se ele leva uma multa, ele não tem conhecimento ali da sinalização do radar, e contumazmente ele leva várias multas, né? Então, de fato, né, a multa perdeu o efeito didático. Então, essa é a tese do OAB. Que vale o recurso, mesmo porque ele tem ali no mesmo trajeto 8, 9, 10 multas. Eu conheço pessoas que já tiveram 40 multas no mesmo trajeto, né, que não se atentaram ali para a sinalização, não observaram o radar e no tempo da pandemia levaram 40 multas, principalmente em praças de pedágio. Eu conheço, 40 não digo também, o senhor bateu o recorde aí desse seu amigo conhecido aí, mas eu conheço gente que teve bastante mesmo. E aí aí tem que recorrer mesmo, a pessoa tem que tomar iniciativa e recorrer, não adianta, no Detran, por iniciativa própria, não pode tomar a atitude de verificar isso e suspender, pura e simplesmente. Na verdade, você tem uma legislação federal, né, nas autuações. Então, essa medida, ela viria praticamente com uma ação junto ao Senatran. Diz o seguinte, multas, né, de forma reiterada, né, ele levou várias multas no mesmo período, ele tem uma medida, uma ação, uma legislação para prever a isenção, né, para anistiar essas multas, né. O Detran não tem esse poder legislativo. O Detran ele só vai avaliar isso quando o cidadão tiver no seu prontuário toda a pontuação que ele levou naquelas autuações. O Detran não vai verificar, ele não vai analisar o mérito da multa. Tanto é que o recurso das multas ela é feita sempre no órgão autuador, junto ao órgão autuador, e nunca no Detran. E aí mesmo recorrendo a pessoa, até que o recurso seja acatado, concedido ou não, né, seja aceito ou não, ela tem que legalizar o carro, enfim, aí tem que saldar, tem que pagar a multa ou fica suspenso tudo até que o recurso seja julgado? Você tem o processo administrativo, né, você tem a primeira defesa prévia junto ao órgão autuador. Depois você tem o recurso à JARE, que é justamente a junta de trânsito da localidade, seja qual for o município ou a região. E nós temos o recurso ao CETRAN. O CETRAN é o conselho. Tem pessoas que acham entendem que o CETRAN é ligado ao Detran. Mas o CETRAN é um conselho que funciona dentro do Detran com representação de todos os órgãos autuadores da sociedade civil. Então, em última instância, o recurso vai para o CETRAN. Então, nesse meio tempo, em que o recurso está sob análise administrativa, o cidadão ele vai recorrer, se ele quiser, evidente, pagar para depois ver ressarcido o seu valor, ele pode fazer isso. Geralmente ele acaba pagando, Agostinho, justamente por conta do licenciamento, tem que regularizar o veículo, os processos acabam demorando um pouco mais, então ele acaba se vendo numa situação difícil, né? Se ele não pagar a multa, ele não licencia o veículo, e não regulariza. Se ele quiser vender o veículo, ele fica numa situação complicada na hora que entregar o veículo para o novo proprietário, na hora que ele vai transferir. Então, como os prazos do processo demoram um pouco mais, dependendo do tempo, então, evidentemente, que ele acaba pagando a multa e depois fazendo um recurso, né? Quando ele tem esse ressarcimento, ou o ressarcimento da fazenda, quando a multa for do Estado, ou o ressarcimento da fazenda do município, né? Do tesouro do município, onde ele foi autuado, onde ele tem, né, o seu prontuário, geralmente, ou onde ele passar, né? Porque a multa, se ele estiver em outro estado, no DR de Minas. Nós estamos conversando com o diretor de habilitação do Detran de São Paulo, Dr. Raul Vicentini. Vamos tentar retomar
a conversa com o doutor Vicentini, mas ele estava dizendo que é isso mesmo, né? Como regra, a pessoa tem que pagar a multa até para poder licenciar o seu carro, e aí depois, assim que o recurso for julgado nas várias instâncias, se for considerado que de fato a multa foi indevida, houve algum equívoco aí do poder público, aí ele recebe a indenização. Lógico que não é da noite para o dia, né? Isso é uma canseira mesmo, né? É uma belíssima canseira para quem tenta recorrer de alguma multa, seja estadual, seja municipal, enfim. Não é uma coisa fácil, mas se você tem convicção, se você tem, inclusive, provas, sei lá, se testemunhais, se tem algum tipo de prova de que você não cometeu aquela infração, você pode tentar recorrer. Esse dispositivo existe mesmo. A gente tem perguntas chegando aqui, inclusive uma delas, daqui a pouco o doutor Raul vai estar com a gente de volta. Tem uma de uma ouvinte nossa aqui, que pediu para não ser identificada, e dá para entender porque ela pediu para não ser identificada. Porque ela falou, vou esperar o doutor Vicentini ficar na linha aqui de novo, que o João já retomou o contato, porque é uma pessoa que tomou várias multas. Doutor Raul já está com a gente de volta aqui. Doutor Raul está falando aqui que a gente está recebendo várias perguntas, uma delas de uma ouvinte nossa que pediu para não ser identificada, e dá para entender porque ela pediu isso, eu acho, porque ela diz aqui que ela recebeu várias multas nesse período de pandemia, todas elas no mesmo lugar, num túnel aqui de São Paulo, né? Agora os túneis têm radar. Tem todos eles, é 50 por hora a velocidade. Mas essa nossa ouvinte, acho que não sabia, enfim, estava mal informada, foi multada a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, acho que foram 9, viu? Ela tá bem também aí no ranking que o doutor Raul falou. E não foi informada porque a notificação chegou só depois. Então aquele caráter pedagógico que o senhor citava. E nesse caso aqui, o que ela ficou surpresa, e positivamente surpresa, é que de repente sumiram as indicações de multas no prontuário dela. Ela tinha essas multas todas lá, até corria risco de perder a carta, né, de habilitação, e aí desapareceu. Tem alguma explicação lógica para isso? Algum fenômeno paranormal? O que dá para falar disso aqui, doutor Raul? Eu não sei se ela fez alguma negociação no veículo dela, porque ela recebe as multas. No tempo da pandemia aconteceu o seguinte: você tinha lá o cidadão que era multado, né, naquele tempo. Quando ele fez a negociação do seu veículo, ele acabou informando, né, o cartório, que ele faz a comunicação de venda. Essa informação no DPL demora um pouco para chegar, e daí você tem aquele lapso temporal da multa que vai para o antigo proprietário, né? O que está antes do comunicado de venda ficou na conta do antigo proprietário. O que ficou depois, né, vai para o novo proprietário. Então tem que saber o caso concreto dela, mas é evidente, se ela levou uma multa no veículo dela, no nome dela, né, que esteja no nome dela, muito provavelmente ela vai receber esses pontos também na CNH. Né? Principalmente se ela não recorrer. Ela teve o tempo agora para recorrer. Mesmo que ela recebeu depois, os prazos foram retomados. Então ela tinha 30 dias para poder fazer o recurso. Né? E daí cabe aquela tese, né, da comissão de trânsito da OAB, que como ela por várias vezes recebeu atuação no mesmo local, né, não teve o efeito didático, pedagógico, e ela pode recorrer junto ao autuador. Agora você está me dizendo que isso sumiu do prontuário dela. De repente, pelo período, pelo tempo, foi identificado que ela vendeu o veículo fez o comunicado de venda, e ele acabou indo para o outro proprietário, para o proprietário que recebeu as multas logo depois que adquiriu o veículo dela. Isso corre muito também. Quer dizer, isso aconteceu, quer dizer, o proprietário, além do carro novo, recebeu multas já junto com o carro. Exatamente. Daí ele vai ter que recorrer dessas multas. É o seguinte, o contrato foi tal dia, a comunicação de venda do veículo foi tal dia no cartório, então daqui para cá não tem nada a ver comigo. As multas é do antigo proprietário. Daqui para cá, sim, sou eu. Entendeu? Você vai dar um trabalhinho ainda, né? Dá um trabalho. Mas tudo é a data, é um marco regulatório do dia da autuação. Se no dia da autuação você não era o proprietário do veículo, né, isso fica para o proprietário antigo. E isso não há como o sistema automaticamente, sem recurso, identificar? Porque não parece, quer dizer, estou falando de milhões de dados. Não teve como identificar, porque no meio da pandemia teve várias transações também de transferência de veículos, de propriedade, enfim,
que acabou, né, confundindo todo esse lapso temporal entre a notificação, entre o recebimento da multa, entre a comunicação de venda. Então, muita gente está passando por esse problema, até por conta da suspensão dos prazos. Sim. Mas é perfeitamente justificável. Tá? E administrativamente, o órgão autuador reconhece, o DETRAN vai reconhecer e automaticamente retirar a pontuação, né? Porque na hora que chega lá, não fui eu que levei a multa, então o ponto é do antigo proprietário. Né? Sim. Isso, o sistema consegue separar isso, né? Na hora que você requer. Você faz o requerimento. Daí vai para o proprietário que de fato levou a multa, né? Você faz o ajuste para poder não lesar aquele que não foi autuado. Né? E aí, basicamente, é a data da multa, da infração, né? Mostrar que a infração aconteceu antes da transferência do carro. Exatamente. É você ter como base o tempo, a data da infração e o período que você ficou com o veículo como proprietário. A partir do momento que você assina o recibo e faz o comunicado de venda, você deixa de ser o proprietário. Na época da pandemia, Agostinho, o que aconteceu? O cidadão ele podia fazer a transferência eletrônica de propriedade. Nós entramos também com esse processo eletrônico, ele não precisava ir até o DETRAN. Mesmo o licenciamento, no começo da pandemia, nós viramos para o licenciamento eletrônico, né, digital. Então, para você ter uma ideia, 13% do contingente de pessoas que iam fazer o licenciamento nas unidades do Poupa Tempo e do DETRAN saíram do balcão, né, porque todas as pessoas fazem pelo seu aplicativo, ele pode utilizar o portal do DETRAN, do Poupa Tempo. Então, isso foi um processo que foi mudando. Depois, logo, veio a transferência de propriedade. E agora o cidadão ele consegue também fazer o primeiro registro do veículo pelo portal, pelas ferramentas digitais. Então, tudo isso aconteceu no meio da pandemia e tudo isso veio para que, né, os prazos estavam suspensos, ele não precisava fazer a transferência, ele só fazia comunicado de venda e não transferia. Quando você faz o comunicado de venda, mas a lei te dava o prazo para você poder fazer a transferência junto ao DETRAN, o que acontecia? Ele demorava 2, 3 meses para fazer a transferência. Essa comunicação de transferência não chegava no DETRAN. Né? O DETRAN só era comunicado depois que ele concluísse o processo pelo meio digital. Né? Só com um comunicado de venda no cartório, nós não tínhamos essa informação. Tá certo. Agora eu fico pensando, tem gente que comprou carro recentemente, se não ficar atento aí, fica de olho aí, vê se não pinga uma multa aí do nada, que você não tem nada a ver com ela, não é? De repente aparece, o cidadão não tá nem prestando atenção e tá no nome dele, no prontuário dele, uma multa do antigo proprietário. Nós estamos conversando com o Dr. Raul Vicentini, que é diretor de habilitação do DETRAN aqui de São Paulo. A Giovana Guedes me falou que chegou uma outra pergunta aí semelhante, acho que de uma pessoa que teve as multas que desapareceram também. Vamos ouvir para ver se a gente esclarece esse ponto. Bom dia, Agostinho. Comigo foi igual, viu? Recebi uma multa do DR e não paguei a multa e fui licenciar agora. Acabei de licenciar o carro, não aparece mais a multa lá. Fiz o licenciamento. Não mudei de proprietário, continua eu sendo o mesmo carro. Pergunte para o senhor aí se ele tem explicação. Muito obrigado, sou Lisboa, taxista da Moca. Obrigado, Lisboa. E aí, doutor? Olha, nós temos duas situações. Às vezes as pessoas elas confundem a questão da multa também com os pontos na CNH. Né? Então tem que ver se a multa raramente some, viu, Agostinho? O Estado não deixa de cobrar do cidadão e nem, vamos dizer assim, nem as prefeituras, nem os órgãos atuadores. Agora, o ponto, ele some do prontuário porque você tem um lapso temporal nos processos de suspensão e cassação. Né? Então, a partir do momento que você recebe uma multa, digamos que em 2020, em janeiro de 2020, quando concluir o processo de 12 meses, que é justamente o período, as multas que vêm a partir de janeiro de 2021, ela começa a entrar no seu prontuário e o restante para trás acaba sumindo, você não consegue enxergar mais. Sim. E isso era na verdade as pessoas reclamavam disso de outra forma. Elas falavam assim, poxa,
os pontos e as multas do meu prontuário não estão baixando. O que está acontecendo? E agora o sistema já está baixando a pontuação, né? E as multas do prontuário do cidadão. Então, por exemplo, quando ele vai no carteira digital de trânsito, que é um aplicativo que nós temos, o CERPO, ele consegue ver o número de pontuação e de multas que ele tem. Terminado o lapso de 1 ano, que é justamente o período para concluir os processos administrativos, o que ficou para trás vai caindo, né? Então, agora que virou para 20 pontos, para 40 pontos, muitos condutores nesse meio tempo da lei também caíram a pontuação que ficou para trás, porque a lei era válida a partir do dia 12 de abril desse ano. Muitos, inclusive, foram notificados para dizer o seguinte: vocês estão isentos da aplicação da pena porque vocês pegaram justamente aquele período de transição da legislação. Aliás, isso é importante. Aqueles 21 pontos que estourava a carteira, agora é outro critério, né? Agora a lei é outra, né, doutor? É bom que se diga, as pessoas têm que ter uma certa cautela, porque passou para 40 pontos, mas o cidadão que levar uma multa gravíssima, ele perde o direito de chegar nos 40. Então ele só pode chegar a 30. E se ele levar outra multa gravíssima, ele só pode chegar até os 20 pontos. Então as pessoas fazem uma confusão com relação a isso. Então eu levei 7 pontos, eu posso levar mais 7, mais não. Né? O cidadão tem que ter muita cautela com relação à natureza da infração. E isso começou a valer quando, doutor? Isso começou a valer a partir do dia 12 de abril. 12 de abril. De 2021, quando veio a mudança do Código de Trânsito. Nós mudamos a pontuação, né? Foi mudada a pontuação, foi alterado o tempo de validade da CNH, né? Que passou para 10 anos para aqueles condutores que têm 50 anos, até 50 anos. E daí você tem um outro escalonamento, quando você passa dos 50, você pode renovar por 5. E quando você passa dos 70, você renova por 3. Tá Mas certo. isso também por conveniência e análise do médico. Se o médico entender que realmente você não pode ter os 10 anos, aí ele vai te dar um período menor. Tá certo. Então, esse assunto é empolgante mesmo. O doutor Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran aqui de São Paulo, vai ter que voltar outras vezes, porque é um assunto, uma dúvida puxa outra, enfim. E o senhor me permite, doutor Raul, tem mais uma pergunta chegando aqui. O nosso João Rossetti está com a pergunta, veio por texto, né, João? Isso, exatamente, Agostinho. Vamos lá. O ouvinte recebeu uma notificação de estacionamento em lugar proibido, só que essa notificação veio de Brasília e ele garante que nunca esteve lá. E agora quer saber o que fazer para recorrer dessa multa. Olha, isso muito provavelmente foi um erro do órgão autuador de Brasília, que identificou algum veículo, né, enfim, e por erro de digitação acabou digitando a placa do veículo do cidadão aqui de São Paulo, né? Infelizmente, é aquela coisa, né? O cidadão ele está de boa fé, ele nunca esteve no Distrito Federal, nunca esteve em Brasília, mas o que a gente orienta, ele entrar pela forma online, entrar pelo site lá no Distrito Federal, o Detran, ele, como é uma condição diferente dos outros estados da federação, lá o Detran é tudo mesmo. Lá o Detran, inclusive, é o órgão autuador, né? Porque ele está baseado no Distrito Federal. Então, ele recorrer, né, fazer um recurso junto ao órgão autuador, que lá é o Detran, mesmo o DF, e dizer que ele nunca esteve presente, com comprovante que ele nunca transitou no Distrito Federal, nunca foi para Brasília. Eu sei que é constrangedor e você gasta uma energia desnecessária, mas geralmente é o processo que tem que se fazer, né? É um erro não do cidadão, mas é um erro do órgão autuador de lá, que acabou incluindo os dados dele numa infração. Mas a orientação é geralmente procurar, ele não precisa ir até lá, né? Antes tinha que mandar pelo correio, preencher um formulário. Hoje você pode fazer tudo, né, via online, né, de forma eletrônica, e ele faz o recurso. Nunca tive aí no Distrito Federal, tanto comprova que eu estava trabalhando, né, tenho meu vínculo empregatício, enfim. E o carro nunca circulou por aí. É isso, um trabalhinho a mais, né? Pra fazer o quê? Não tem jeito, né? Tem caso jeito. de carro dublê também, né, doutor Raul? Pode ser carro dublê também, às vezes, né? Muitos casos de carro dublê.
nós temos a incidência de veículos dublês praticamente em todo o território nacional. Se ele observar que outras multas estão chegando, né, do mesmo local ou de locais diferentes, ele faz um boletim de ocorrência, né? Se ele puder identificar se foi uma multa de radar, que nesse caso aí foi uma multa por estacionar em local proibido. Então você não tem o registro, né, fotográfico do veículo. Mas se ele recebeu uma multa, né, de radar fotográfico, ele tenta realmente receber essa notificação, verificar se o veículo tem as características do veículo dele, e daí trata-se de um carro dublê. Ele vai ter a convicção e a certeza que é um carro dublê, e ele vai ter que fazer todo um processo. No site do Detran, você tem todo um procedimento que você, né, noticia, né, o fato, faz um boletim de ocorrência, e você tenta travar o veículo. A autoridade policial daqui vai comunicar com o Estado, com o município, para poder, né, apreender o veículo dublê. Isso não for o dele, porque às vezes a pessoa compra de boa fé também, e o veículo dublê é justamente o veículo que ela adquiriu. Isso acontece também, não é pouco frequente não, infelizmente. Temos que terminar essa entrevista, senão a gente não faz outra coisa aqui, né? Doutor Raul tem que retomar os trabalhos lá, tem muita coisa para fazer ao longo desse ano, mas só para concluir, prometo, temos mais uma pergunta de um ouvinte aqui que chegou pelo nosso WhatsApp, pergunta para o diretor de habilitação do Detran de São Paulo, Raul Vicentini. Vamos lá. Bom dia, aqui é a Renata de São Bernardo do Campo. Eu queria saber, no carro, quando está no nome da empresa e a multa vem, você não passa para o nome de alguém, ela vem dobrado o valor ou isso só ocorre na pessoa física? Olha, Agostinho, quando a pessoa jurídica, vamos dizer, você tem um veículo, né, no nome da sua empresa, pessoa jurídica, você tem o tempo, aquele mesmo tempo, para poder indicar o condutor. Então, geralmente, as empresas, elas indicam o motorista, né, quem usava o veículo da empresa. Se você não indica o condutor, essa multa, ela vem dobrada. E a partir do momento que você reincide na atuação, ela novamente vai dobrando. Então, vamos dizer assim, se você leva uma, se você não indica, ela já dobra. Se você levar outra multa, ela já vem dobrada novamente. Eu não sei se vocês já viram alguns veículos, né, de empresa, quando apreendidos, às vezes numa fiscalização, com mais de 100 milhões de multas. Isso já aconteceu já. É justamente aquele veículo que está circulando, levando multa a todo momento, praça de pedágio, radar e tudo mais, e a fiscalização não pegou. Como é carro de pessoa jurídica, então isso tudo vai acumulando e vai dobrando. Então a orientação para não doer do bolso, né? Na hora que chegar a multa do veículo, pessoa jurídica, passar para o responsável, né, que estava conduzindo o veículo, para que ele não tenha a multa dobrada. Tá certo. O valor dobrado. Isso. Doutor Raul, queria agradecer demais a sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, como sempre. Bom, lembrar que já tem o calendário para o licenciamento, né, de 2022. O licenciamento começa em 1º de julho, não é isso, doutor? É isso aí, Luciano. Duas boas notícias, né? Algumas ruins também, porque, de fato, né, aumentou o valor do IPVA, mas a boa notícia é que você, pelo segundo ano consecutivo, o condutor não vai pagar o DPVAT. Então isso é importante dizer que você não vai ter obrigatoriedade de pagar o DPVAT. E esse prazo estendido agora para o licenciamento. Então o calendário foi alterado. Ele começava no início do ano, né? Você pagava como cota única até março e depois iniciava o processo de acordo com a placa, com o final da placa. E agora, todo esse processo, ele vai para o mês de julho em diante. Então o cidadão vai ter um tempo um pouco maior, o condutor, para poder pagar o IPVA, os seus impostos e regularizar o seu veículo. Perfeito. Tá bom, o que mais? Lógico que tem mais coisa pra gente discutir aqui, muita dúvida que vai chegar, e a partir dessa conversa nossa com o Dr. Raul Vicentini, lógico, vão chover perguntas e mais perguntas, e a gente já deixa programado para um dia desse aí em breve, Dr. Raul, voltar a conversar sobre o Detran de São Paulo, tá bom? Chico, gostaria de agradecer por essa oportunidade, me colocar à disposição dos microfones da Rádio Bandeirantes, né, o seu programa, que é um programa líder de audiência, que bem informa toda a população,
É um serviço muito importante de prestação, né, do serviço público, para que o cidadão, né, tenha essa percepção das mudanças, leve a boa informação e a verdadeira informação, né, a informação de fato. Então eu fico à disposição para qualquer momento, eu fico às ordens aqui no Detran para poder esclarecer, né, tirar as dúvidas e desejar aí para vocês um ano maravilhoso, aí, cheio de conquistas e muito sucesso, e que a audiência de vocês, que eu sei que é uma audiência espetacular, né, sempre tenha o maior êxito possível, né, na medida que as pessoas se sentem acolhidas aí pela Rádio Bandeirantes, pela boa informação que vocês levam. Muito obrigado, doutor. De coração, um ano de muita saúde para todos nós, de sucesso. Poucas multas também, hein? É o desejo, para mim eu falo, né? Porque eu tenho que me controlar. Não adianta, né? O radar tá lá e se passar além da conta... A gente pode até discutir, né? Se podia ser mais alto o limite ou não, mas o radar tá lá e tem que... Poucas multas, mas um trânsito mais seguro, que as Isso pessoas é não verdade. sejam também imprudentes, para que as pessoas preservem a vida, a segurança viária, porque, na verdade, viver em sociedade e viver no trânsito, a gente tem que ter uma vivência harmônica, né? Um respeitar o limite do outro. Então, para que as pessoas... Aquela coisa que a mãe fala pra gente, sabe? Se beber, não dirija, quer dizer, não excede a velocidade. Então, são coisas que... A gente sabe que é uma realidade que a gente tem que cuidar para preservar, inclusive, não só a nossa vida, mas as outras vidas, né? Que pode ser impactada aí por uma imprudência, por uma imperícia, né? E a gente sabe que o trânsito no Brasil é um trânsito violento ainda, né? As pessoas morrem, nós temos aí 40 mil pessoas por ano que morrem de acidentes, mortes violentas, por conta... E na maioria dos casos são mortes violentas pela imprudência, pela imperícia do motorista, né? Sim. 94% é por conta da imperícia do motorista, da imprudência. Então a gente tem que também dar esse tom de consciência para que as pessoas possam ficar mais atentas, né? E respeitar as leis de trânsito. Sem dúvida, não tem dúvida. Muitos desses acidentes gravíssimos, com consequências às vezes irreparáveis, muitos deles seriam evitáveis, claramente seriam evitáveis. Doutor Raul, foi um prazer, hein? Muito obrigado de coração e até breve. Muito obrigado, Agostinho. Até breve, fico à disposição. Um grande abraço para vocês. Aqui também. Um abração, diretor de habilitação do Detran de São Paulo, Raul Vicentini, falando de tudo isso aí, de tudo que você ouviu aí, das novidades, enfim, de recursos. E você tendo dúvidas, pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp.